Fala, minha galera linda, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Galera, quais são os atalhos utilizados para que a gente de fato gabarite o raciocínio lógico? É muito importante você conhecer isso para todas as bancas, quais são os tópicos mais cobrados. E eu trouxe isso aqui para você. Seguir um método que vai fazer você destruir qualquer questões com requintes de crueldade, que é o método Sorman. Não sei se você já percebeu, quando a gente pega aqui as questões, o que é que nós fazemos? Tem lá a banca, a data, tudo certinho, tudo bonitinho. Você vai ver aí alguns professores pegando questões de 2003, 2002, às vezes nem colocam o nome da banca. E sabe o que é que acontece com isso? Às vezes são questões que nem mais são cobradas hoje nos concursos públicos. Por isso você que está esperando gabaritar raciocínio lógico, pode ter certeza que aqui você encontra o atalho. Galera que está esperando o nosso curso que a gente vai lançar de raciocínio lógico do zero, de matemática do zero, entra aqui no grupo e, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativem as notificações. Vamos embora. Ó, resolvendo questões. Galera, essa questãozinha, uma questão agora super recente, ó, da Prefeitura de Pombal, CPCom. E você vai ver que essa questão vai falar de quantidade de linhas. Você vai em prova do Sebrasp, Instituto Consulplan, Consulpan, IBFC, todas as bancas cobram isso. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de linhas necessárias para a construção da tabela verdade da proposição composta a seguir. Ou seja, ele te dá essa proposição e pede quantas linhas essa proposição tem. Vamos lá. Meus amores, ele poderia chegar na prova e no lugar de falar quantidade de linhas, falar isso aqui, ó. E as bancas cobram número de valorações possíveis, VOF, ou então número de combinações possíveis, VOF. Como é que a gente calcula esse número de linhas? 2 elevado a n. Professor, o que é esse n aqui, ó? Esse n é o número de proposições simples distintas. Cada pensamento lá que você tem, diferente do outro, cada informação única que você tem diferente da outra, é uma proposição simples. Quando tem letras, bote assim na sua cabeça, é a quantidade de letras distintas que eu tenho. Professor, dentro dessa proposição, quais são as letras distintas que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, letra P, eu tenho letra Q, eu tenho letra R e letra S. Eu tenho 4 letras distintas, ou seja, eu tenho 4 ideias diferentes. E cuidado, ó, porque a galera vai falar assim, prof, aqui aparece P, aqui aparece não P. Uma frase é a sua negação, tipo, eu vou à praia. E aí a outra, como é a negação, eu não vou à praia. Quando você constrói a tabela verdade, se eu tenho uma frase e a sua negação, você não vai contar como 2 ideias diferentes. Porque o que muda é o seguinte, se eu vou à praia for verdadeiro, eu não vou à praia é falso.
Beleza? Então só muda o valor lógico, tá? Então, se chegar na prova e tiver uma frase e a sua negação, você vai contar como uma só. Então, basta olhar aí quantas letras distintas eu tenho. Tenho letra P, tenho letra Q, tá vendo, ó? Tenho letra o quê? R e tenho letra o quê, gente? S. Então vai ficar 2 elevado a 4, ó. São 4 letras distintas. O que é 2 elevado a 4? É multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Letra D. Ó, a partir das próximas semanas, eu vou trazer aqui depoimentos de vários aprovados em diversos concursos, mensagens de motivação, galera que não sabia nada e fizeram os nossos cursos e foram aprovados. Vai ser show. Vamos embora. Questão 2, ó. SECPLAN 2025. Em um bate-papo entre amigos, alguém afirmou, vê, se Mônica viajou para o Peru e Magali viajou para o México, então Horácio viajou para o Sudão. A negação correta da afirmação é, galera, ó, você tem um mantra. Eu não nego e com e. Eu não nego ou com ou. E eu não nego se então com se então. Próxima semana a gente vai ter aqui várias aulas massas e você tem que assistir porque elas vão ser colocadas e depois vão ser retiradas. Teoria e questões de vários assuntos. Então, galera, não percam, tá? Eu não nego e com e. Eu não nego ou com ou e eu não nego sim então com sim então. Ó, gente, aqui é um sim então. Eu não posso negar sim então, ó, com outro sim então. Olha o atalho aí. E, professor, como é que eu nego um sim então? Quem é meu aluno já sabe. A negação de um sim então é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Gente, aí já tá um néctar, ó. A primeira é quem está entre o se e o então, ó. A primeira parte é essa parte que tá em amarelo. Ó, Mônica viajou para o Peru e Magali viajou para o México. Isso você mantém. Já tá errado aqui, ó. Olha o atalho. Tá fora já. Mônica não. Não. Eu vou manter, ó. Mônica viajou para o Peru, Magali para o México. Só que eu mantenho a primeira e toda vez que eu for negar o sim então, você retira o sim então e bota o e. Tá aqui, ó. E. E nego quem vem depois do então. Negando Horácio viajou, vai ficar Horácio não viajou. Resposta. Letra D de Deus. Olha o atalho. Eu não nego sim então com sim então. Daí, chupa banquinha. Gente, questão 3 da IDECAM que a galera faz. É IDECAM. Que IDECAM? Aqui é todo mundo de Jesus. Questãozinha interessante. Vamos lá. Durante as férias de fim de ano de 2028, um professor propôs a seguinte pergunta para seus alunos refletirem sobre calendário. Inclusive, próxima semana assistam, porque essas aulas que a gente vai ter teoria e questões, a gente retira. Vai ter uma aula aqui de calendário, parte 1, muito massa. Então ele diz assim, ó, se 24 de dezembro de 2028 cairá em um domingo,
qual será o dia da semana de 1º de janeiro de 2028? Galera, quem é meu aluno, ele guarda duas coisinhas na cabeça. Quando eu tenho um ano normal, um ano que não é bissexto, tá? Um ano de 365 dias, o primeiro dia do ano e o último coincidem. Por exemplo, a gente está em 2025. 1º de janeiro e 31 de dezembro, eles vão cair no mesmo dia da semana. Pode olhar no seu calendário. Pode olhar o primeiro dia do ano e o último dia do ano de 2025, é o mesmo. É o mesmo. Porque um ano que não é bissexto, ou seja, um ano que tem 365 dias, o primeiro dia do ano e o último dia do ano coincidem. Agora, quando o ano ele é bissexto, 2028, ele é bissexto. Como é que eu sei se um ano é bissexto? Gente, se o ano não terminar em 00, como 2028, para saber se ele é bissexto, basta pegar os dois últimos algarismos e dividir por 4. Se a divisão for exata, o ano é bissexto. Então, 2028, ele é um ano bissexto. Ou então você pode pensar que ano bissexto é ano de Olimpíada. Uma dica chula. 2024, Olimpíada. Passou 4 anos. 2028, Olimpíada. Mais 4 anos. 2032, Olimpíada. É bissexto. Tá? Então, ele é bissexto. Gente, vamos lá. Atenção. 24 de dezembro de 2028 é um domingo. Lembra que os dias da semana se repetem a cada 7 dias? Então veja, se 24 de dezembro é domingo, 31 de dezembro também é domingo. Ou seja, o último dia do ano também é domingo. Porque se 24 de dezembro é domingo, 7 dias depois, já que os dias da semana se repetem a cada 7 dias, vai ser domingo também. Só que ele quer saber o primeiro dia. Se for um ano normal, ele começa e termina no mesmo dia da semana. Então, se aqui fosse um ano que não é bissexto, 1º de janeiro também seria domingo, porque tinha que coincidir com 31 de dezembro. Mas aqui é bissexto, gente. Um ano bissexto, ele começa em um dia e termina no dia posterior. Então, se ele, o quê? Terminou num quê? Num domingo, é porque o primeiro dia desse ano foi o quê? Um sábado. Por quê? Porque um ano bissexto, ele começa num dia e termina no dia posterior. Se ele terminou num domingo, ele começou num sábado. Então, sábado aí, como resposta, letra E. Tá vendo? Show de bola. Beleza pura. Vamos para a próxima. Questão 4. Uma caixa de lápis contém 8 lápis. 8 lápis vermelhos. Contém 6 lápis pretos. E o quê? E 5 lápis azuis. Ele diz: cada vez que alguém retira um lápis da caixa,
Ele é escolhido aleatoriamente e sem reposição. Qual o menor número de lápis que uma pessoa deve retirar da caixa para ter certeza de obter 4 lápis de mesma cor? Isso é quanto? Ó, essas questões que falam certeza, garantir, o menor, isso aqui é chamado de princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas. Ou então você pode pensar assim, ó, aqui é o princípio do azarado. Você tem 2 maneiras para fazer esse tipo de questão. Ou você faz testando as alternativas, toda vez que falar, isso é atalho, garantir, certeza, o mínimo. Ou você faz testando as alternativas, ou você faz pensando nas piores hipóteses. Por exemplo, gente, ó, 4 lápis garante que eu vou ter 4 de mesma cor. Vou botar aqui na letra A. Garante 4 lápis. Garante que você vai ter 4 lápis da mesma cor. Você pode pegar, por exemplo, ó, veja, 3 vermelhos e 1 preto. Você pegou 4, mas não está garantindo 4 de mesma cor. Gente, certeza, é certeza. Pode até acontecer de você, por exemplo, meter a mão, vai tirando e já pegar os 4 de mesma cor. Pode, mas não é certeza. Porque existe essa situação. Você pode pegar 3 vermelhos e 1 preto. Você não está garantindo. 4 não garante. 7 garante 7. 7 garante que você vai pegar e vai ter 4 lápis de mesma cor. Será que garante? Ó, você pode pegar, por exemplo, ó, 3 vermelhos, 3 pretos e 1 azul. Pegou 7, mas não tem 4 de mesma cor. Você pode ter essa situação, então não garante, não é certeza. C, 9. Vamos pensar numa hipótese que o cara é bem azarado, ó, ele quer meter a mão para tirar 4 de mesma cor. Aí ele vai lá, mete a mão, mete a mão, mete a mão. Suponha, tirou 3 vermelhos. Como ele é azarado, o próximo que ele pegar não vai ser vermelho. Aí ele vai lá e mete a mão, preto, preto, preto. Suponha que ele pegou 3 pretos. Veja, o cara quer tirar 4 de mesma cor. Ele meteu a mão, tirou 3 vermelho, 3 preto. Eita. Se ele fosse sortudo, né? E um pouquinho sortudo, ele metia a mão, tirava um vermelhozinho. Já garantia. Mas como ele é azarado, ele vai metendo a mão, vai metendo a mão. Supõe, ele pega lá e tira. Ó. 3 azuis. Ó. Ele tirou 9 lápis. Mas não garantiu 4 de mesma cor. Ele pode tirar o quê? 3 de cada. Agora. 10 garante. Gente, 10 garante. Porque veja, ó. Se ele tirar 3 vermelho, 3 preto e 3 azul, ele tirou 9, não foi? Tirou 9. O próximo que ele pegar com certeza, ou vai ser vermelho, ou vai ser preto, ou vai ser o quê? Azul. E aí ele garante 4 de mesma cor. Então, ó, 10, gente, 10 não tem ponto correr. 10 garante. Ah, professor, e se ele pegar 8 vermelho e 2 preto, pegou 10, garantiu.
Porque se ele pegou 8 vermelho, ele tá garantindo 4 de mesma cor. Ele tá garantindo. Então, 10 é o menor. Pessoal, 12 garante, mas não é o menor. Sempre esse tipo de questão, ó, se ele dissesse assim na prova, ó, garantir, veja, viu? 5 de mesma cor. Aí o que é que você faz? Pegava 4 vermelho, 4 preto, 4 azul. Não já pegou 4 de cada? O próximo que ele pegar, ou vai ser vermelho, ou preto ou azul. Aí eu tenho que pegar quantos? 4, 8, 12 com 1. 13. 13 garanto que ele vai pegar 5 de mesma cor. Pega 4 vermelho, 4 preto, 4 azul. O próximo com certeza ou é vermelho, ou é preto, ou é azul. Se fosse uma outra questão. Garantir 7 de mesma cor. Aqui só tem 5 azul e só tem 6 pretos. Eu estou falando de um outro contexto. Tá? Garantir 7 de mesma cor. Se fosse isso aqui, ó. Se fosse essa questão aqui, ó. Vamos lá. Você tem 10. Vou falar aqui canetas, tá? 10 caneta azul. 11 preta. E 15 azul, preta e 15 rosa. E ele quer garantir, ó, ele quer garantir 9 de cor igual. Pô, se eu quero garantir 9 de cor igual, o que é que eu faço? O número abaixo do 9 inteiro, que mais se aproxima do 9, 8. Aí eu vou lá, tiro 8 azul, 8 preta e 8 rosa. Ó, eu tirei 8 de cada. Já aqui eu tenho quantas? 24. A próxima que eu pegar, gente, ou é azul, ou é preto, ou é rosa. E vai garantir 9 de mesma cor, já que eu tirei 8 de cada. Se eu quisesse tirar 6 de cada, garantir 6 de mesma cor, o que eu faria? 5, 5, 5, mais 1. Como eu quero garantir aí, no exemplo que eu dei, o que? 9 de mesma cor, tirei 8 de cada, ó. 8 azul, 8 preta, 8 rosa. A próxima, com certeza, ou é azul, ou é preto, ou é rosa. Então, 25 aqui, ó, garante. Tá vendo? Beleza? Vamos para a próxima. Gente, essa questão, ela foi difícil. No curso que a gente tá terminando as gravações, a gente resolve questões desse tipo. A gente resolve. Então, é um tipo de questão que nem todo mundo resolvia na hora da prova. Vamos lá. As figuras a seguir foram construídas seguindo um determinado padrão, mostrando linhas e pontos marcados nas interseções dessas linhas. Foram construídas 50 figuras, seguindo esse mesmo padrão. Qual é o valor da soma das interseções das figuras 15 e 20? Vamos lá. Ó, as interseções aí, aqui eu tenho quantas? 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Gente, eu quis contar, mas não precisava não aqui nisso, ó, porque, ó, se tem 8 aqui
e são 4, né? 8 vezes 4, 32, tá? Tô indo na humildade. Então, ó, na figura 1, eu tenho 2. Na figura 2, 8. Na figura 3, 18. E na figura 4, 32. Ele quer, gente, na figura quanto? 15. E na figura quanto? 20. Então ele quer saber na figura 15 e na figura 20 eu tenho quanto em cada para somar. Aí você vai fazer variações, ó. Daqui para aqui eu somei 6. Daqui para aqui eu somei quanto? 10. Daqui para aqui eu somei quanto? 14. Ó, eu somei 14. Gente, 6, 10 e 14 tá variando de 4 em 4, né? Não tá variando de 4 em 4? Aí você poderia fazer isso. Só que, gente, você tem que chegar na figura 15. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Poderia fazer por algo chamado de PA de segunda ordem. Então, assim, ó, percebe que aqui, ó, mais 6, mais 10, mais 14, as variações aí estão formando uma o que, gente? PA. Estão vendo? Mais 6, mais 10. Tá vendo? Beleza? Então, você poderia fazer isso aí pensando em PA. Numa aula aqui que a gente vai ter de matemática, eu vou fazer essa questão utilizando PA, tá? Já que aqui o que a gente tá vendo e fazendo nas questões, ó, são questões de quem? De lógica, tá? Então eu vou fazer aqui pensando em lógica e não em matemática. Se você olhar aí, gente, ó, veja o que acontece, ó. Se eu pegar o dobro e multiplicar pela posição da figura ao quadrado, vai dar o resultado. Veja se não é. Vamos lá, ó. Figura 1. 1 ao quadrado. 1 vezes 1. 1. O dobro de 1. 2. Figura 2. 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 4. O dobro de 4. 8. Figura 3. 3 ao quadrado. 3 vezes 3. 9. O dobro de 9. 18. Você podia pegar a posição da figura vezes a posição dela vezes 2. Veja se não é, ó. Figura 4. 4 vezes 4. 16. O dobro. 32. Aí, ó. Se eu quisesse figura 5. Figura 5. 5 vezes 5. 25. Vezes 2. 50. A figura 2, ó. Seria... Figura 5, desculpa. A figura 5 seria 50. Só que eu quero a figura o quê? A figura... O quê? 15. E a figura 20, ó. A figura 15 seria o quê? O dobro da posição ao quadrado. No caso seria 15 vezes 15. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 15. 450. Professor, e a figura 20? O dobro da posição ao quadrado. 20 vezes 20. 2 vezes 20.
40 vezes 20. 800. Gente, ele quer que some, né? 450 mais 800. 1250. Letra o quê? B. Gente, eu vi aqui mais duas lógicas. Mas sabe por que eu quero mostrar essa lógica? Tem duas questões que eu vi agora, 2025, que não tinha outra maneira, só tinha uma. E era o triplo da posição que o número, que a figura ocupa ao quadrado. Então, depois que você vai fazendo muitas questões, gente, você vai criando os atalhos e as questões ficam simples. Podia fazer isso por PA, podia botar um raciocínio outro diferente, mas por que é que eu estou mostrando desse jeito? Para você abrir a mente que muitas questões, às vezes o cara pega a posição que o cara ocupa e faz continhas. O que foi que ele fez aqui? Pegou a posição que o cara tava, multiplicou por ela mesma e dobrou. Figura 1, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Figura 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Figura 3, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Figura 4, 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Então, figura 15, 15 vezes 15 vezes 2. Figura 20, 20 vezes 20 vezes 2. Mas a gente tem várias maneiras de fazer essa questão. Por que eu coloquei essa maneira? Porque vem aparecendo algumas questões 2025 que o cara só vai em uma pegada. Tranquilo? Gente, por aqui ficamos. Um beijão no coração de vocês. Galera, se tiver aqui pelo menos 200 comentários, a gente vai trazer essa semana e a outra muita coisa boa. Gente, dá o like, curte e compartilha. Entra no nosso Instagram aí, segue. Tem dicas diárias, questões. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Entra lá no grupo do Telegram. Um beijão. Deus abençoe. Fui!